Prazer estar aqui com vocês hoje para discutir um pouco, né, sobre a inclusão social e sobre a educação inclusiva também, pensando o seguinte: nós estamos, né, no mês de Setembro Amarelo, é o mês de valorização à vida e muito mais que isso, né, pensar um mês que transmuta as emoções, seja ela de crianças, a pessoas adultas, aos idosos. Então, todos nós somos, né, cidadãos constituídos de direitos e de deveres, né? Mas precisamos ter os nossos direitos garantidos. E é nessa perspectiva, né, que eu percebo também o projeto, né, Arte com Aconchego. É um projeto no qual ele traz uma abordagem, né, pensando nos direitos sociais, não somente das crianças com deficiência, mas também das suas famílias, né? E aí é interessante a gente fazer esse link, né, com o Setembro Amarelo. Se nós estamos pensando numa valorização da vida, nós estamos pensando, né, em valorizar essa vida desde a criança, né, passando pelas diversas fases e as suas diversas esferas também. Tão bonito, né, e tão importante são os laços constituídos, né, na sua família biológica de sangue, como assim a gente costuma chamar, mas aquelas que são também criadas por coração, né, pelo afeto, pelo carinho, assim despendido, né? E nessa perspectiva, eu fico a me perguntar, né, o que é uma criança com deficiência nestes dias de hoje, né, no mundo atual, no qual nós vivemos com tantos desafios, né? E é mais um desafio, na verdade, né? É um desafio de saber lidar, é um desafio para os pais, para os professores, para os amigos, e para toda uma sociedade, né? E a entender que esse conceito de criança, ele é construído historicamente, né? As primeiras crianças lá na antiguidade, elas eram percebidas como um adulto em miniatura, né? Então, eles tinham a capacidade de reproduzir o que ele via os seus pais fazerem, né? Os seus mestres, e assim eles iam, né? Se constituindo enquanto uma pessoa cidadã, né? A partir da experimentação, da observação e da realização do seu eu, mas ele não era percebido enquanto uma criança, né, uma pessoa que estava em formação contínua, né, então cabia-se a reprodução. Isso mais na frente, né, vai ser, digamos, ressignificado no período da Idade Média, né, no qual as crianças elas eram percebidas como pessoas, né, objetos, né, então elas estavam ali à margem daquela sociedade. E aí é interessante a gente perceber que essa criança, ela começa realmente a ter, né, significância, ser um sujeito ativo, já na sociedade moderna, né, a partir do século XVIII, final do século XIX, início do XVIII, e principalmente porque vai surgindo, né, possibilidades de ensino, né? Então, por que eu penso essa perspectiva histórica da criança, né? Porque a gente pensar também nos dias de hoje, como é que nós estamos percebendo as crianças com deficiência, né? O que é que elas necessitam? Claro que hoje nós temos avançado muito, mas precisamos avançar cada dia mais nesse sentido, né? E é nessa perspectiva que eu percebo, né, o projeto Arte com Aconchego, né, como esse fio condutor que promove, né, esse desenvolvimento destas crianças. E isso é muito importante, né? Então, o diferencial, a gente pensar que o Arte com Aconchego, ele está inserido, né, espacialmente, aqui na região do Seridó, né? O Seridó, por si só, historicamente, ele é um berço da educação, né? De pessoas que se formam, pessoas que pensam suas realidades, e essa educação é importante para todos, né? Que cheguem a todos, e cheguem, né, à criança também, com a deficiência, né? E aí é interessante a proposta, né, do projeto Arte com Aconchego, no sentido de que ele é dinâmico, né? Ele aborda não somente conteúdos, né, que essas crianças já estão estudando na sua escola de formação regular, né? E ele aborda justamente o contraturno, né? É uma nova possibilidade para essas crianças se desenvolver no tocante às atividades, né, como o próprio nome diz, de artes, mas mais que isso, né, para que elas possam desenvolver o seu dia a dia, as suas práticas cotidianas, né,
como, por exemplo, ela conseguir arrumar a sua cama, né? Então, ela passa por isso também, pelas habilidades, né, da vivência do dia a dia familiar. Interessante por que disso, né? Então, a gente pensar que nós temos, né, aqui outras instituições também que trabalham as habilidades, né? O cognitivo das crianças, como é o caso da APAE, que faz um trabalho excelente, né? Todavia, né, nós sabemos que há também essa outra necessidade das famílias, dos pais, né, ter outros espaços com os quais eles possam, né, trabalhar com estas crianças, né, outras habilidades, como, por exemplo, esse cotidiano do dia a dia, né? Então, a gente sabe que muitas vezes a criança com deficiência, e no sentido intelectual, ela precisa de uma rotina muito bem definida, muito bem argumentada, no qual também permita que seus pais possam trabalhar, né? E eu acho que aí está o diferencial do Arte com Aconchego, né? Ele nasce justamente a partir da experiência de vida da professora Ana Priscila, né? No qual ela tem duas filhas autistas, e ela sabe muito bem essa realidade, né? Então, Ana Priscila, ela foi minha colega de trabalho, né, no sentido profissional, e eu observava a luta diária dela, né, e os desafios que ela enfrentava todos os dias, né, de ter duas crianças autistas, né, e o quanto ela se desdobrava para ser mãe, né, ser educadora, ser professora, e está voltada para as suas filhas, né, para o desenvolvimento também delas, entender, né, o que é que elas estavam, né, pedindo, necessitando naquele momento, né, desde a atenção a essas regras, né, ao cotidiano, as regras de convivência estabelecida entre a família, né, a tal ponto, né, que Ana Priscila, ela teve que deixar a carreira dela profissional, né, ela teve que abrir mão do emprego, né, para o bem-estar das crianças dela, das duas filhas. E é aí que nasce esse diferencial do Arte e Aconchego, né? O Arte e Aconchego, ele nasce do amor maternal de Ana Priscila por suas filhas e pelo entendimento também que ela necessita, né, ajudar outras famílias. Então, é a experiência dela de mãe e de professora que está ali aliada. Então, ela entende que muitas vezes os pais, né, eles não têm como suprir toda a necessidade dos seus filhos, né, o dia inteiro, eles têm que trabalhar, né, no qual essas crianças, elas podem ajudar também, no sentido se ela tiver operacionalizado esse conhecimento prático do dia a dia, né, então, com certeza, vai existir momentos, né, nos quais elas vão se desregular, mas se elas já têm toda essa sabedoria e acompanhamento, elas vão conseguir reorganizar o seu espaço de vivência, né, permitindo, né, que os pais trabalhem, que eles tenham também esse momento de lazer, juntamente com as crianças, né? E o Arte e Aconchego, ele nasce com essa proposta, né, de trabalhar as crianças a partir da beleza do mundo, né, percebendo que essas crianças, elas veem o mundo de forma diferente, não, né, como as ditas normais, as crianças normais, que muitas vezes vê, né, o pensamento mais rápido, consegue entender esse mundo, mas a criança com deficiência, ela enxerga os detalhes, né? O detalhe dos objetos, das cores, né? Como é que essas cores, a arte, ela consegue trazer essa criança com deficiência a uma nova realidade, né? Que é instrumentalizada, né? Abordando a partir das práticas pedagógicas, elas vão combinar com o cotidiano, né? Então, assim, a proposta do Arte e Aconchego é trabalhar as necessidades do dia a dia, né, dessa criança, como escovar os dentes, né, conseguir arrumar a sua cama, né, conseguir organizar o seu pensamento e desenvolver também as habilidades, como a pintura, né, que vai desenvolver a coordenação motora, entre outros, né? Então, eu penso que o Arte e Aconchego, ele chega para somar a nossa cidade aqui, Caicó, e quem sabe as demais cidades, né? Porque sempre a professora Ana Priscila, ela está aberta a esse diálogo, né? Com pessoas também que passam pela essa mesma situação que ela passou, né? De ter crianças com deficiência, das demais deficiências aqui, eu enfoco, né? Mas no qual ela pauta a sua experiência para ajudar outras famílias, né? Então, partiu de uma mãe que sabe na pele realmente o que aconteceu
e como é que ela pode ajudar tanto a criança com deficiência, mas a esta família também, né? Então, eu acredito que o projeto Arte com Aconchego, ele é um projeto de inclusão social, não somente as crianças, como eu mencionei, mas a toda uma sociedade, em especial as famílias, né? E aí eu desejo que cada dia mais, né, o Arte e Aconchego, ele prospere e que ele possa ajudar, né, as crianças no seu dia a dia a crescer de forma, entendendo esse mundo no qual elas vivem, que elas possam cada dia mais menos se desregular, né, elas possam compreender, elas possam ter esse controle também, né, e as famílias, eu desejo, né, essa sabedoria, né, que o projeto Arte e Aconchego tenha uma vida longa e próspera, assim também como o desenvolvimento cognitivo, social e cultural destas crianças. Agradeço, né, a professora Ana Priscila ao convite, né, do Arte e Aconchego. Fico muito feliz, porque eu também falo um pouco com a experiência que eu via, né, a minha amiga e a minha colega de trabalho todos os dias, né, nas lutas diárias dela, sendo mãe, né, de duas crianças autistas, né, e a batalha que ela enfrentava para poder organizar o tempo dela, e mesmo assim, quando ela teve, né, que deixar de trabalhar profissionalmente como professora em uma instituição, ela também soube reorganizar a vida dela, de suas filhas, né, e ajudar outras famílias, né? Então, o Arte e Aconchego está aí com essa perspectiva de inclusão, inclusão social e de valorização à vida. Por isso que eu acho que é tão importante a gente pensar, né, no Arte e Aconchego para esse mês de setembro. É um espaço que vem permitir, né, tanto o desenvolvimento das crianças no emocional, mas das famílias também, valorizando o que nós temos de mais precioso, a vida, né? Então, se nós temos que ter esse cuidado da nossa vida, é o bem mais precioso. Se nós não temos vida, né, nós não podemos mais ter nada. Então, a gente precisa cuidar tanto dos aspectos psicológicos, né, mas também da saúde física e mental, né? Então, isso é valorizar a nossa vida. E eu acho que esse também é um dos motivos, né, um dos quesitos que o Arte com Aconchego ele promove, tanto as crianças com deficiência, quanto também, né, as suas famílias, né? Então, eu agradeço e vamos conhecer esse belo espaço. Muito obrigada.